de Deus. Aleluia! Olá, meus queridos, bem-vindos ao nosso culto online. E, aliás, esse é o nosso último culto antes do nosso retorno aos cultos presenciais, que vai acontecer no dia 2 de agosto. E nós estamos com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer. E hoje eu quero ministrar uma palavra que tem um tema muito propício. E o tema dessa palavra é o próximo capítulo, o que vem depois. E eu queria te convidar agora para nós fecharmos os nossos olhos e nós orarmos, buscarmos do Senhor agora a unção que nós precisamos para esse momento. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que nós temos estado nas nossas casas de quarentena. Sabemos que o Senhor tem atuado de uma forma muito profunda, Senhor, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, nós somos totalmente gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. E eu oro agora, Pai, para que esta palavra, Senhor, seja liberada sobre as nossas vidas. Uma palavra, Deus, que venha nos equipar. Uma palavra, Senhor, que venha nos chacoalhar. Uma palavra que venha alinhar o nosso coração com o Teu coração, Senhor, para nós vivermos, ó Pai, a Tua história, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, fala conosco nesse momento. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, queridos. Depois desse tempo tão precioso que nós tivemos de louvor, eu sei que o Espírito Santo foi derramado de uma forma muito especial e os céus se abriram para nós, tanto para ouvir a nossa adoração, mas também para derramar sobre as nossas vidas uma unção muito especial, porque o Senhor tem nos chamado para um nível muito mais profundo, de usufruir da glória, de usufruir da presença dEle. E essa é a nossa expectativa. E essa palavra que eu tenho hoje, eu quero começar lendo aqui um texto no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. E diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse texto, o profeta Ageu está profetizando a respeito de algo que Deus faria, e eu sinto no meu coração o Espírito Santo trazendo essa profecia para os nossos dias, para o nosso momento, atualizando essa palavra para aquilo que está por vir, o próximo capítulo. Deus tem um plano, queridos, e é tão confortante e tão seguro nós estarmos dentro do plano de Deus, nós estarmos vivendo dentro do plano de Deus. É importante nós sabermos que nada fugiu do controle de Deus. Deus continua sentado no trono e aquilo que Ele planejou vai acontecer. Então, falando do próximo capítulo, eu creio que Deus tem preparado para os próximos dias um grande mover, um grande avivamento, e esse avivamento começa com um avivamento pessoal dentro dos nossos corações, começa com um avivamento na nossa casa. Eu creio que não é por acaso que nós passamos esse tempo isolados, gastando muito mais tempo em família, gastando tempo conosco mesmo, gastando tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, porque é como uma preparação para o próximo capítulo. Deus chacoalhou a terra, Deus fez o mundo parar, muitas nações ficaram de joelho diante de um vírus, mas, queridos, por trás disso tudo, Deus está falando, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Então esse texto que nós lemos aqui fala sobre o próximo capítulo, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, e eu tenho sentido muito forte no meu coração que Deus está nos preparando para viver esse grande avivamento. Dia 2 está chegando, nós vamos estar juntos no nosso culto, e eu creio que vai ser uma crescente a manifestação de Deus nas nossas vidas. Mesmo para aqueles que ficarem em casa assistindo o culto em casa, eu creio que nós vamos entrar num outro nível da manifestação da glória de Deus. Agora é interessante que o próximo capítulo, ele pode ser mudado, mas tem um capítulo que nunca mais vai ser mudado, que é o último capítulo da história dessa era, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 21. Nós temos
lido várias vezes esse texto aqui, porque é muito empolgante nós de vez em quando darmos uma olhada no fim da história. Quando a situação estiver crítica, quando você estiver passando por problemas, estiver passando por tribulações ou por dúvidas, eu te aconselho, vai lá no último capítulo e leia o que Deus preparou para nós. E nós vamos fazer isso agora, lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, de 1 a 8, diz assim, João dizendo, eu vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nesse texto, João está descrevendo o último capítulo dessa era, dessa terra como nós conhecemos. E esse último capítulo, ele vai ser tanto glorioso como terrível. Ele vai ser glorioso para aqueles que, através de Cristo Jesus, já se achegaram a Deus e se tornaram filhos de Deus. Mas ele vai ser tenebroso para aqueles que rejeitaram a Jesus e continuam vivendo no pecado. Então, isso já está escrito. Jesus diz aqui, a minha palavra é fiel e verdadeira. Aquilo que Deus escreveu já está determinado. Então, quando nós vivemos a nossa vida em fidelidade ao Senhor, conhecendo a Jesus, em comunhão com o corpo de Cristo, nós temos essa convicção. Mesmo aqueles que durante essa pandemia, de repente, foram contaminados pelo Covid ou até, se porventura, perderam algum ente querido, a Bíblia diz aqui que vai chegar esse dia onde não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, mas nós vamos habitar com Deus eternamente. Aliás, esse é o sonho de Deus desde o início, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para viver em comunhão com Ele, na glória de Deus. E Deus vai cumprir isso. Aqui em Apocalipse 21 está registrado. Esse é o último capítulo dessa era, dessa história, da história dessa terra, mas é o primeiro capítulo de uma vida na eternidade com Cristo. Então isso já está determinado, mas eu não quero falar hoje sobre o último capítulo, mas eu quero falar sobre o próximo capítulo. E como eu disse, o próximo capítulo, ele pode ser alterado. E eu quero usar aqui um exemplo na história de uma cidade que conheceu o próximo capítulo e eles alteraram o próximo capítulo da história deles, da vida deles. E como eu sei que Deus tem um mover de avivamento para trazer sobre a terra, eu digo para você, nós como Past Church Barueri ou nós como Igreja do Senhor Jesus ao redor do mundo, nós não queremos ficar de fora de jeito nenhum daquilo que Deus está planejando. Por isso nós precisamos nos alinhar para viver o próximo capítulo que Deus tem planejado. Então eu quero usar aqui como experiência ou como exemplo a história da cidade chamada Nínive. Nós vamos ver essa história que está lá em Jonas capítulo 3, verso de 1 a 4, só para a gente se contextualizar. Nínive era uma cidade muito idólatra, uma cidade super violenta, uma cidade cheia de prostituição de todos os níveis, uma cidade que praticava violência contra o povo de Israel, uma cidade cheia de assassinatos, onde na verdade tudo isso era institucionalizado. Então uma cidade que estava vivendo as trevas mais densas possível. E Deus chamou um profeta, o profeta Jonas, e disse para Jonas, vá até Nínive e avise essa cidade que o próximo capítulo deles vai ser
tenebroso, porque eu vou destruir. Aliás, o próximo capítulo seria o último capítulo daquela cidade, porque Deus ia exterminar completamente a cidade de Nínive. E Deus chamou Jonas, e Jonas recusou ir para lá. Lá no capítulo 1, ele foi para Tarsis, foi no sentido oposto àquilo que Deus tinha ordenado para ele. Mas no final das contas, Deus tratou com Jonas, e no capítulo 3, mais uma vez a palavra de Deus veio a Jonas. Capítulo 3, verso de 1 a 4, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então Deus, por que Deus estava avisando o próximo capítulo para essa cidade? Porque a misericórdia faz parte do caráter de Deus. Deus não queria destruir aquela cidade, ainda que eles merecessem a destruição, sem antes avisá-los do próximo capítulo. Aqui nós vemos o coração do nosso Deus, um Deus misericordioso. E Ele usou Jonas, Ele tratou a vida de Jonas de uma forma muito profunda, com um propósito: usar Jonas para ser o atalaia, aquele que ia deslumbrar, que ele queria descortinar, melhor dizendo, o próximo capítulo daquela cidade. E foi o que Jonas fez. Só que interessante, queridos, que aqui nós vamos ver uma cidade que saiu de um capítulo de catástrofe que já estava determinado para eles, para um dos maiores avivamentos coletivos que a Bíblia registra. Porque olha só o que aconteceu em Jonas capítulo 3, agora versículos 5 a 9. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas, mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Isso aqui é incrível. Quando Jonas proclamou o próximo capítulo dessa história, eles enxergaram esse capítulo, ficaram horrorizados e eles mudaram de atitude para, quem sabe, como eles mesmos disseram, o rei disse, quem sabe Deus mude de ideia e mude o próximo capítulo da nossa vida. E sabe o que aconteceu? Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Aleluia, eu gosto muito dessa história, porque nos dá aqui a oportunidade de conhecermos o coração de Deus, que é misericordioso em avisar do próximo capítulo. E quando nós enxergamos esse próximo capítulo, nós podemos mudar a nossa postura, a nossa posição, e Deus pode mudar esse outro capítulo. Então nós vemos aqui uma cidade que estava destinada para desgraça, e foi uma cidade que viveu o maior avivamento coletivo. Pensa só, uma cidade inteira clamando diante de Deus, jejuando por 3 dias. E Deus ouviu esse clamor, Deus ouviu o jejum da cidade de Nínive e mudou a história dessa cidade. E foi tão poderoso isso que o próprio Jonas, ele não queria ir para Nínive, possivelmente porque ele tinha repugnância daquela cidade. Então ele queria que Deus destruísse aquela cidade sem aviso nenhum. E ele resistiu muito, mas no final das contas, depois que ele desobedeceu a Deus, pagou o preço por isso,
isso, ele foi para Nínive, então ele anunciou destruição, e talvez, a Bíblia não diz isso, mas talvez Jonas tenha feito isso até com gosto, falou, a cidade vai ser destruída porque vocês são cruéis. Mas quando Deus mudou de ideia, o próprio Jonas se entristeceu, porque ele falou, Deus, o Senhor falou que ia fazer e não fez. Mas aí Deus mostrou para Jonas como ele é misericordioso e ele quer que todos se salvem e nenhum se perca. Agora, queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Eu quero falar para você aqui bem rapidamente sobre a receita que Deus deu aqui, que Deus demonstra nessa história de Jonas, nessa história de Nínive, como nós podemos sair da desgraça para o grande avivamento. Eu creio que esse tempo de quarentena, como eu disse no início para vocês, é um tempo onde Deus tem chacoalhado a terra e Deus está mostrando para o homem, Deus está mostrando inclusive para nós como igreja, de nós não firmarmos as nossas raízes, nem a nossa expectativa nesse mundo, porque tudo isso vai passar. Deus está nos chamando para nós focarmos o nosso coração naquilo que é inabalável. E o que é inabalável? É o último capítulo que eu li da nossa história, Apocalipse capítulo 21, que fala sobre o plano de Deus de habitar conosco, de reinar conosco, de nós reinarmos com Ele eternamente. Isso é o reino eterno de Deus. Então Deus está nos chamando para nós focarmos, nós colocarmos as nossas forças, o nosso foco, os nossos recursos financeiros, a nossa atenção, os nossos talentos para a expansão do reino de Deus. E a Bíblia é muito honesta, porque ela mostra o próximo capítulo e ela mostra também o último capítulo da história, para que nós possamos nos posicionar diante de Deus. Agora, como eu disse no início, o texto que nós lemos de Ageu, Deus está dizendo que Ele tem um próximo capítulo para nós, um próximo capítulo de avivamento, porque eu creio que antes do grande dia do Senhor, nós vamos experimentar na terra um grande avivamento. Eu creio também, queridos, que os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. Eu não quero iludir ninguém dizendo que tudo vai ficar bem nessa terra, tudo vai melhorar. A Bíblia não nos garante isso. A Bíblia garante o seguinte, que nós seríamos perseguidos por causa do amor a Jesus, por causa do nome de Jesus. Nós seríamos odiados. A Bíblia diz isso. Então eu não posso dizer que este mundo vai melhorar. A Bíblia é muito clara. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre a sequência que ele chama de princípio das dores, e a situação vai piorando até este mundo dar a luz ao novo mundo. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. Então não há expectativa de melhora nesse mundo. Porém, os piores dias desse mundo serão os melhores dias da igreja. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais densa forem as trevas, maior a evidência da luz. Quanto mais sujo for esse mundo, maior vai ser a glória da igreja. Mas nós precisamos nos preparar para isso. E eu creio que por causa desse coração misericordioso de Deus, antes do grande dia da volta de Jesus, o Espírito Santo vai derramar um grande avivamento. Jesus promete isso em Mateus 24, onde ele fala que o Evangelho seria pregado por testemunho em todas as nações, então viria o fim. Então isso combina muito com o avivamento, onde as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer de fato o poder de Deus, o amor de Deus, através da igreja. Então a nossa expectativa não está na melhora do mundo, a nossa expectativa está na igreja sendo aperfeiçoada para usufruir da glória de Deus a cada dia. Então, dentro desse panorama, eu quero tirar aqui dessa história de Nínive, a receita para viver esse grande avivamento que eles viveram, de Deus mudar o coração e abençoar aquela cidade ao invés de destruir aquela cidade. Então, a primeira pergunta que eu faço para você nesse tempo de quarentena, o que Deus tem falado com você? O que você tem aprendido do Senhor? O que Deus está
querendo que você mude na sua vida? Qual o tipo de procedimento que você tinha e que Deus está falando com você? Não tenha mais. É muito importante nós atentarmos para essas perguntas, porque quando Deus nos avisa, é porque Ele quer mudar o capítulo que de repente já estava escrito e era um capítulo muito tenebroso, mas Deus quer transformar isso num capítulo glorioso da nossa vida. Então vamos lá, eu quero aprender aqui junto com você, estudar junto com você o que nós podemos tirar dessa história, dessa conversão e desse avivamento de Nínive. O primeiro ponto, eles ouviram a palavra de Deus. Quando Jonas foi proclamar, quando Jonas foi a falar, ele não disse, não é bem assim, não é tudo isso. Não, eles ouviram aquela palavra, eles ouviram, e quando eles ouviram esta palavra, algo mexeu com a vida deles. E é importante, queridos, que nós sabemos que nem sempre a palavra de Deus vai ser uma palavra confortável de se ouvir. Nem sempre a palavra de Deus vai ser uma palavra de consolo para nós. Muitas vezes, a palavra de Deus vai vir como um tijolo na nossa cabeça. Mas buscando o quê? A mudança e a transformação da nossa vida. Tem um evangelista muito famoso do passado, chamado Jonathan Edwards. E ele tinha uma pregação que ficou famosa, essa pregação dele, ele tem até um livro com essa pregação, que olha o tema do livro e da pregação dele, era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não era nada confortável, mas a história conta de que as pessoas ouviam essa palavra dele e muitos começavam a levantar os seus pés do chão, porque eles sentiam como se estivessem na chama do inferno. Porque o que Jonathan Edwards estava fazendo? Ele estava mostrando o próximo capítulo para aqueles que estavam vivendo em pecado. E era um capítulo tenebroso, mas ninguém vai ser salvo se não reconhecer que primeiro está perdido. Por isso que a palavra de Deus, muitas vezes, ela vem sobre as nossas vidas, não como consolo, mas ela vem como uma palavra cortante, penetrando nos nossos corações. Olha o que Hebreus diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Olha aqui, queridos, o que o livro de Hebreus fala, descreve como é a palavra de Deus. Nem sempre ela vem como um bálsamo, como um óleo confortável, mas muitas vezes ela vem como uma espada que penetra profundo no nosso coração para discernir as intenções do coração. E foi exatamente assim com Nínive. Nínive, eles ouviram essa palavra penetrante. Eles eram ouvidos por essa palavra penetrante. E Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, nos dias da tentação no deserto. Então, o que o Espírito Santo está falando aqui? Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Não desvie, não acha que a palavra é para o outro. Mesmo que seja uma palavra que confronte o seu coração. Mesmo que seja uma palavra que não traga nenhum conforto. Nesse tempo de quarentena, nós temos ministrado bastante. A Márcia ministrou 3 séries sobre o poder da mágoa, das raízes de amargura. Então, quem tem ouvidos, ouça. A minha pergunta é, o que o Espírito Santo está falando com você nesses dias? Nós não queremos, irmãos, que todos nós, eu falo isso começando comigo mesmo, eu não quero simplesmente sentar, assistir um culto, ouvir uma palavra e entender aquela palavra. Eu quero que essa palavra penetre no meu coração e que ela transforme a minha vida, porque transformando a minha vida, ela está mudando o próximo capítulo também da minha história, assim como foi com a cidade de Nínive. Qual foi a segunda lição que nós podemos aprender aqui com a cidade de Nínive? A primeira, eles ouviram a palavra de Deus. A segunda, ao ouvirem a palavra de Deus, nasceu temor no coração deles. Sabe, queridos, uma das coisas importantes, a Bíblia está recheada disso, nós também já pregamos aqui sobre isso, sobre a importância do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Eu quero mostrar para vocês lá em Êxodo capítulo 20,
Quando Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto, Deus já tinha deixado claro qual era o propósito. O propósito macro, principal de Deus, não era dar uma terra prometida para eles, mas o propósito macro de Deus era trazê-los para perto, para habitar com Deus, para conhecer o coração de Deus. Esse era o propósito. Só que lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus quis executar isso, olha o que aconteceu. Êxodo 20, verso 18 a 20 diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. E disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Então Moisés, ele subiu, começou a ouvir Deus, o povo viu aquele monte tremer e falou: eu não quero proximidade com Deus. Mas sabe por quê? A gente percebe muito claro na vida desse povo de Israel, eles não queriam proximidade com Deus, sabe por quê? Porque a luz de Deus, ela expõe o pecado. A luz de Deus expõe os caminhos tortuosos, mas isso é bom. Quando nós conhecemos os nossos caminhos tortuosos, nós mudamos, e foi exatamente o que Moisés disse. Deus está querendo falar com vocês para gerar temor no coração de vocês, mas para aperfeiçoar e não para matar vocês. Mas qual foi a escolha desse povo? Eles escolheram ouvir Moisés como intermediário, mas não ouvir Deus diretamente, porque eles não tinham temor no coração. A falta de temor leva as pessoas a pecar. A falta de visão do futuro não traz temor no coração das pessoas e levam as pessoas a viverem na prática do erro, a viverem se justificando em cima dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Mas esse povo de Nínive, eles tremeram diante de Deus e eles buscaram essa transformação. E o terceiro ponto aqui é que o temor, ele gera um arrependimento genuíno. Sabe, queridos, se nós não pregarmos a palavra de Deus como ela é, ela não vai gerar temor nos nossos corações e logo não vai gerar arrependimento. Eu quero dizer para vocês que, eu digo agora como pastor, o que nós estamos sonhando, queridos, é que a presença de Deus seja manifesta na nossa vida todas as vezes que nós nos reunirmos. Nós não queremos reunir milhares de pessoas apenas para deixar essas pessoas um pouco melhor. Nós não estamos lá para trazer palavra de autoajuda. Nós queremos ver transformação, porque nós queremos ver a presença de Deus manifesta na nossa vida. O que nos diferencia, como Moisés disse, quando Deus fez a proposta para ele: Moisés, eu não vou com vocês, o meu anjo vai com vocês, mas eu não. Moisés falou: a única coisa que nos diferencia dos outros povos é a tua presença, Deus. Nós não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. Nós temos esse mesmo clamor no nosso coração, queridos. Nós queremos a presença de Deus, mas para isso nós temos que estar dispostos a mudar, nós temos que estar dispostos a nos arrepender, porque o arrependimento é fruto do temor, o temor é fruto de ouvir a voz de Deus. Agora olha o que, segundo a Crônica 7,14, Deus diz aqui sobre o arrependimento. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus mais quer é o que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 21. Deus quer tabernacular conosco, Ele quer habitar conosco, Ele quer ter comunhão conosco, mas Ele mesmo nos aperfeiçoa. Não é a nossa força, não é o nosso voto que nós fazemos que nós não vamos errar, não há nada disso, mas quando nós nos aproximamos dEle, Ele nos molda, Ele nos muda. Mas para nos aproximar de Deus precisa haver um espírito quebrantado e arrependimento, e foi o que o povo de Nínive fez. Eles se arrependeram diante de Deus. E o que Deus fez? Deus mudou o próximo capítulo da vida deles. E por último aqui, queridos, o arrependimento, ele gera esse mover de Deus. Segundo a Crônica 7, agora o versículo 15 e 16 diz assim: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo para nele habitar e o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali
todos os dias. Essa é a promessa que Deus fez a Salomão lá no Velho Testamento. Mas como Ageu diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui está falando sobre a glória do templo de Salomão, mas a glória da segunda casa é a glória da igreja. Essa promessa de Deus aqui é uma promessa para a igreja. Deus quer manifestar a glória dele. Deus quer que nós sejamos esse lugar da habitação dele. As nossas reuniões, o nosso culto, que seja o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus habita, porque Ele tem total liberdade nas nossas vidas, porque nós entregamos o controle da nossa vida completamente nas mãos dEle, porque nós queremos uma coisa só, nós queremos a glória de Deus, nós queremos a presença de Deus, nós queremos desfrutar daquilo que Deus é, nós não queremos preservar-nos a nós mesmos, preservar a nossa opinião, o nosso jeito, a nossa teologia, nós queremos nos quebrantar diante dele, queridos, porque esse é o tempo onde Deus quer manifestar a glória dele sobre as nossas vidas. Eu quero declarar aqui esse versículo agora sobre a sua vida, como diz aqui, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Que lugar? Você é o lugar, você é o lugar, nós somos o lugar, nós como igreja somos esse lugar onde o nome do Senhor é invocado. E a Deus está dizendo aqui, os meus ouvidos estarão abertos e os meus olhos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Aí a sequência do versículo diz, porque escolhi e santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Eu quero declarar isso, Paz Church Barueri, não o prédio que nós temos lá no centro de Barueri, mas a Paz Church como igreja. Deus está dizendo aqui, eu santifiquei esse templo, é Ele que nos santifica, é Ele que nos aperfeiçoa. Ele está dizendo, eu santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Essa é a nossa busca, queridos, como igreja, sermos de fato esse templo, a manifestação de Deus, onde o nome dele é manifesto para sempre. E ele diz aqui, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, quando nós nos reunirmos, o Senhor está presente, a glória do Senhor é manifesta. Então, queridos, eu quero terminar aqui esse tempo, né, de quarentena. Nós já estamos voltando ao normal, mas eu não desejo que o nosso normal seja aquilo que nós vivíamos, porque a Bíblia fala que é de fé em fé e de glória em glória, nós somos aperfeiçoados, então nós não somos mais os mesmos. Eu falo isso como indivíduo, eu falo isso como família, mas eu falo isso também e muito profundo, como igreja. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se essa palavra gerar temor no nosso coração, se essa palavra gerar arrependimento no nosso coração, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida. E eu estou com muita expectativa, porque é exatamente isso que tem acontecido. Eu tenho ouvido os testemunhos das pessoas que estão se consertando com as suas famílias, estão consertando nos seus relacionamentos, pessoas que estão se prostrando diante de Deus. Nós estamos vivendo um mover de oração como nós nunca vivemos antes, orações ao meio-dia, oração à noite. Nós temos visto o Espírito Santo trazer isso, queridos, e isso é um sinal de que um grande mover vai vir sobre a nossa vida. Então eu quero te pedir agora para nós fecharmos os olhos. Vamos fazer essa oração agora de consagração ao Senhor. Assim como os ninivitas fizeram quando ouviram a palavra do Senhor, que você possa se prostrar agora diante dele. Aleluia, que você possa ter ouvidos agora para ouvir essa voz, como Hebreus 3 diz, o Espírito Santo fala, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam o vosso coração. Aleluia, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração completamente quebrantado e abertos. Nós queremos, Pai, ser alinhados com o Teu propósito, com o Teu projeto, porque nós queremos viver, ó Deus, a história maravilhosa que o Senhor tem escrito. Eu sei, ó Deus, que tem um próximo capítulo, o próximo capítulo é avivamento, Senhor, e nós queremos viver este avivamento, Senhor, como indivíduos, como os Teus filhos, mas também como igreja. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Continua essa obra maravilhosa, Senhor. Fala mesmo, que a Tua palavra
venha, Senhor, como espada no nosso coração. Queremos ser completamente alinhados com a Tua palavra, Senhor, porque o que nós mais queremos é a Tua presença, nós queremos a Tua manifestação, e é isso que nós buscamos, Pai, com todo o nosso coração, Senhor. Eu oro, Deus, por esse fim agora da pandemia, Pai, que o Senhor possa continuar trabalhando no nosso coração, nos dando sensibilidade, Senhor, para focarmos o nosso coração nas coisas certas, no lugar certo, Senhor, que não haja desvio de foco, que não haja distrações, Pai, mas que nós possamos estar completamente focados no Teu coração, no Teu reino. Eu oro, a Deus, pela vida dos meus irmãos, eu oro, a Deus, pela igreja, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Queridos, se você está aqui ouvindo essa palavra, você recebeu esse link de alguém, ou você já tem ouvido por várias vezes, mas durante essa ministração, eu sei que o Espírito Santo está falando, de repente, o próximo capítulo da sua história veio à tona e você não gostou do que você viu, mas assim como a cidade de Nínive, eles também não gostaram, mas eles se arrependeram, Deus mudou a história deles. Eu creio que Deus está mudando a história agora. Pessoas que estavam destinadas caminhando para o inferno, caminhando para a destruição, Deus está mudando essa história agora. Se você, como nós lemos aqui em segundo a Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero te dar essa oportunidade hoje, de você se colocar diante de Deus agora, confessando os seus pecados, mas entregando a sua vida a Jesus. Talvez você já tenha feito isso e você estava andando longe dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Você quer agora mudar o próximo capítulo da sua história? Eu te peço, fecha os teus olhos agora e repita essa oração. Fala: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Obrigado que na Tua graça o Senhor está abrindo os meus olhos para enxergar o que seria a minha vida sem o Teu perdão. Mas eu não quero viver uma vida de destruição. Por isso eu reconheço que, como pecador, eu preciso de um Salvador. Por isso eu recebo a salvação que vem do único Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu entrego completamente a minha vida nas Tuas mãos para viver a história de vida que o Senhor tem para mim. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Se você fez essa oração, querido, tem um número de WhatsApp para você mandar aí o seu nome, dizendo que você fez essa decisão, e nós queremos entrar em contato com você e te conectar no corpo de Cristo. Se você também está aí participando da igreja, mas você quer fazer parte de fato da igreja, você quer estar ligado num Life. Life são as reuniões pequenas que nós temos durante a semana. Também você pode mandar o seu nome por esse WhatsApp e nós vamos te conectar no corpo de Cristo. E domingo que vem nós estamos de volta nos nossos cultos presenciais. Fique ligado aí nas redes sociais, vai precisar fazer inscrição, mas nós estamos com muita expectativa. Vamos ter apenas 2 cultos, às 9 da manhã e às 5 da tarde, mas nós vamos continuar também com os nossos cultos online, a partir das 9 horas da manhã. No nome de Jesus, glória a Deus, queridos. Nós vamos orar agora, encerrando e declarando aqui a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, ó Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado pela Tua obra linda nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Amamos vocês.